Na edição de hoje, você vai conhecer o projeto dos alunos do campus Cidade Alta, que retrata em textos e fotos os bairros que compõem o Centro Histórico de Natal. Escritor e cordelista Antônio Francisco participa de sarau para alunos da disciplina de Artes do campus Natal Central. E ainda hoje, Hotel de Projetos. Estudantes transformam boas ideias em oportunidade de negócios. Integrante da incubadora tecnológica Natal Central, é uma das vencedoras do Prêmio Estadão Pequenas e Médias Empresas. Essas e outras notícias agora no IFRN em Pauta. Olá! A incubadora tecnológica do Instituto Federal do Rio Grande do Norte abriga empresas que estão começando no mundo dos negócios. O Hotel de Projetos é um programa da incubadora voltado para estudantes com o intuito de desenvolver o espírito empreendedor nos jovens. Confira! A incubadora tecnológica do campus Natal Central conta com 12 empresas incubadas. Ao todo, cerca de 60 pessoas trabalham diariamente desenvolvendo novos projetos de negócios. O Hotel de Projetos é um espaço dedicado à produção intelectual e estudos de mercado. Lá, os alunos participantes recebem orientações sobre economia, estratégias de negócios e marketing. Mas para participar do projeto de pré-incubação, é necessária uma ótima ideia. O edital ele tem uma pré-seleção que é feito de 3 triagens. A primeira etapa, o aluno submete a proposta, descrevendo o seu projeto, a inovação dos seus projetos e a sua viabilidade. Dessa primeira etapa, as melhores propostas vão para uma segunda etapa, onde a gente vai qualificar esses projetos, como a gente faz oficinas de Design Thinks, de Canvas, né, que é uma modelagem de negócio, e a gente vai preparar esses alunos para uma terceira etapa, que seria uma banca avaliativa, onde o aluno vai apresentar as suas propostas para 2 professores aqui do IF e um participante aqui da nossa equipe da incubadora. O programa tem duração de 6 meses, com uma aula de 2 horas por semana. A professora Lúcia de Fátima acompanha de perto os projetos desenvolvidos pelas 5 equipes selecionadas através de edital. O Hotel de Projeto ele é desenvolvido justamente para criar uma atmosfera de gestão para os alunos de um modo geral, né? Então a gente tem modos de gestão de negócio, empreendedorismo, a gente tem na área de logística, na área de marketing e finanças. A gente apresenta o conteúdo, em seguida pede o feedback do aluno, o que é que ele percebeu, o que é que ele entendeu do conteúdo e como ele visualiza isso dentro do projeto dele. Este é o 6º encontro da turma. A troca de ideias e opiniões são sempre bem-vindas na hora de escolher e pôr em prática um bom plano de negócio. Por isso, as aulas são sempre dialogadas, revezando-se com a prática. O Alisson Romero é integrante do projeto Energinal, que promete reduzir os custos das contas de energia. A ideia do projeto é criar um sistema de monitoramento elétrico que ajude o usuário a ter políticas estratégicas para chegar à eficiência energética. Ter o controle do gasto de energia e isso ele é atribuído a partir do sistema a soluções onde ele pode economizar energia. Outro projeto que está bem encaminhado é o aplicativo Primo Nerd, que facilita a vida dos estudantes, possibilitando a troca de dúvidas sobre determinadas matérias escolares. Primo Nerd é uma rede social mobile, um aplicativo que busca conectar estudantes que têm dúvida com aqueles que podem tirar sua dúvida, de modo que os estudantes que ajudam sejam recompensados por meio de pontos e tudo mais. E a gente está agora com a proposta de levar esse aplicativo para as escolas, de modo que as escolas possam ter esse aplicativo personalizado e possam criar uma interação maior entre os seus alunos. As aulas são pensadas para instigar e acelerar o projeto dos alunos. Dentre os conteúdos ensinados, muita coisa é absorvida. E uma empresa da incubadora tecnológica Natal Central foi uma das vencedoras do Prêmio Estadão de Pequenas e Médias Empresas. A Amazing Tech desenvolveu um sistema eletrônico que facilita a gestão hospitalar. Quem não pode arcar com um plano de saúde sabe o quão difícil é depender do sistema público. Muitas vezes, pacientes que deveriam ficar poucos dias internados ocupam o mesmo leito durante semanas. E a quantidade de pessoas que deixam quase sempre é menor do que a que dá entrada nos hospitais. Foi pensando em diminuir o tempo de atendimento e otimizar os serviços oferecidos que a empresa Amazing Tech criou o sistema Amazing Med. O nosso produto ele faz toda a gerência de hospitais. Nosso foco são hospitais públicos. Então, ele cobre desde o momento que o paciente chega e faz o boletim de atendimento no pronto-socorro até o momento da alta, né? Passando pela internação, uma provável internação, exames ou cirurgias que ele faça. A gente emprega uma metodologia japonesa chamada Kanban e trata esse período de permanência do paciente no hospital como uma cor que
vai servir de alerta para a equipe médica ou enfermeiros. O sistema foi recentemente instalado no Valfredo Gurgel, maior hospital do estado. A expectativa é que, devido à digitalização de todos os dados, a economia anual poderá chegar a R$400 mil. No hospital, a gente tem notado que o número de pacientes aguardando nos corredores tem reduzido drasticamente. Com a implantação do nosso sistema, que na verdade ele cobriu um outro que existia lá, a média de cadastro de um paciente caiu de 9 para 3 minutos desde o primeiro dia, sem que as pessoas ainda estivessem acostumadas, o pessoal tivesse treinado para utilizá-lo. Então, isso já vem afetando, durante um ano, esse número de pacientes que ficam aguardando, né? Essa sobrecarga lá. E o reconhecimento para o pessoal da Mesintec veio na hora certa. A empresa foi uma das vencedoras do prêmio Estadão PME, que premia empresas na área da inovação e tecnologia. E a gente foi reconhecido justamente pela questão do nosso sistema ser capaz de competir frente a frente com empresas multinacionais de grande porte. No mercado há pouco mais de um ano, a empresa funciona no mesmo local em que outras companhias trabalham, buscando também se destacar em suas respectivas áreas. A Mesintec é uma das incubadas pela incubadora tecnológica do campus Natal Central, que possui mais de 17 anos de experiência, apoiando e ajudando a dar vida a boas ideias. Tem potencial, né? A empresa já prosperou bastante desde que está incubada e realmente assim eles merecem o nosso apoio, né? A gente vê que eles têm potencial, têm vontade, a empresa está crescendo. Então a gente realmente, o sentido da incubadora é realmente apoiar, é oferecer condições para que eles possam desenvolver e melhorar e ter premiações. Isso é importante. A incubadora ela é o nosso âncora, é a nossa fortaleza. Com ela a gente tem consultorias, tem treinamentos, quando a gente tem dificuldade em um determinado setor, eles estão sempre aí para nos ajudar. Veja no próximo bloco. A equipe de Física do Campus Natal Central lança o portal ifisica.org. O IFRN volta já! Um grupo de professores de Física do Instituto lançou uma plataforma que reunirá projetos da disciplina em um único local. O site iFísica servirá também para otimizar o ensino dos alunos da instituição. Ainda em fase de instalação, o iFísica surge como uma oportunidade de interatividade entre alunos e professores do campus Natal Central. Através do endereço ifisica.org, os projetos na área da física estarão à disposição de qualquer pessoa a apenas um clique de distância. A gente já tinha uma ideia de congregar todas as nossas atividades. Mais ou menos no começo do ano eu pensei sobre isso, a gente conversou um pouco, eu e Amadeu, e a ideia amorteceu. E um dia eu pensei que não, se a gente abandonar essa ideia, ela nunca vai acontecer. Então a gente criou o domínio na internet, comprou um servidor e começou a fazer, né, as páginas dos projetos. O lançamento contou com uma plateia atenta às explicações. No início, o site entra no ar suportando 12 projetos, mas a intenção dos organizadores é poder incorporar outros ao longo do tempo. A gente pegou os 12 projetos que a gente está trabalhando basicamente, que é Mago da Física, Física em Tela, né, com alguns exemplos, certo? E colocou tudo em um único projeto grande para que a gente trabalhasse ele em conjunto e que agora todos os trabalhos dos professores tivessem, né, orientações de como você poderia melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Um dos projetos abrigados no iFísica é o Simulab, um ambiente virtual de aprendizagem onde os alunos encontram exercícios, videoaulas e têm a oportunidade de tirar dúvidas sobre o que é aprendido em sala de aula. O projeto Simulab é um ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, nós vamos disponibilizar aulas online. Essas aulas contêm textos, esquemas gráficos, animações, simulações, videoaulas e links externos para um aprofundamento. A ideia é que o aluno, por meio da internet, por meio de um dispositivo móvel ou do seu PC, tenha acesso a um conteúdo de qualidade de física. Inclusive, como ele é gratuito e está online, alunos que estão numa escola que tem um problema, não tem aula de física, por exemplo, ele pode acessar esse conteúdo. A linguagem é pensada para ser bem acessível e ele não substitui o livro didático. Ele é um complemento, uma linguagem mais simples. Se tivesse que substituir alguma coisa, seria aquela aula expositiva tradicional. A versão é essa. Então, o aluno
que tem uma aula expositiva, que tem um livro, vai ter uma boa complementação com as aulas do simulado. Os alunos aprovaram a novidade. Ajuda muito pela facilidade, pela praticidade de você poder abrir essa aula em qualquer lugar, certo? E por ser um texto leve e que incorpora desde a fórmula do conteúdo, a explicação prática do conteúdo, as aplicações que aquilo pode ter na sua vida. São coisas mais reduzidas que um livro de 300 páginas, que a gente pode olhar o conteúdo, a gente escolhe e lá tem um texto muito bem resumido, com imagens, simulações, que facilitam muito nossa vida. E no campus Cidade Alta, os professores encontraram a maneira de aliar a interdisciplinaridade com a formação cidadã. Os alunos do curso de multimídia foram levados para conhecer de forma mais aprofundada os bairros do Centro Histórico de Natal. As visitas têm como objetivo colher dados para um catálogo com informações sobre os bairros históricos da cidade. Mostrar as peculiaridades do Centro Histórico da capital potiguar. Essas imagens fazem parte do projeto integrador, desenvolvido por esses alunos do curso de multimídia do campus Cidade Alta. A ideia do projeto integrador ela surgiu na reunião de professores de multimídia e nessa reunião estavam presentes os professores de design, de fotografia, de audiovisual, de informática para multimeios, e nessa ocasião a gente teve a ideia de fazer um catálogo que desmitificasse algumas coisas da cidade de Natal. Então a gente queria mostrar para os alunos que Natal não é só Ponta Negra, Natal não é só praia, a gente queria que eles conhecessem um pouco mais dos bairros próximos aqui do IF. Nos 5 bairros que os alunos visitaram, eles conheceram pessoas e juntaram o material suficiente que vai os ajudar a contar a história dos bairros. Além disso, puderam conhecer a realidade dos moradores e desmistificar antigos preconceitos. Quando saiu o resultado do bairro para o meu grupo, saiu Rocas, eu meio que tive um preconceito grande por questão da violência, a questão que sai alguns vezes nos jornais e a gente fica com medo. E quando a gente foi para lá, na realidade, eu vi uma visão totalmente diferente do que eu imaginava. E eu acho que a melhor experiência foi ver que tudo que a gente pensa, às vezes, não é a realidade dos fatos, que tudo pode ser ao contrário do que a gente vê. Eu aprendi bastante sobre Natal, eu conheci mais os bairros de Natal, eu descobri coisas diferentes a respeito da minha própria cidade. Eu comecei a olhar o que acontece aqui como algo importante para a minha formação e comecei a perceber a diversidade que Natal tem dentro de si mesmo. Todas as histórias encontradas e documentadas pelos alunos serão mais tarde exibidas em um catálogo sobre os bairros do Centro Histórico de Natal. A intenção do projeto é servir de suporte para pesquisadores sobre a história local, além, é claro, de dar visibilidade às regiões importantes para a capital, mas que nem sempre são lembradas. Apesar de não ter data definida para o lançamento do catálogo, os alunos correm para fazer o melhor trabalho possível. Nesta fase, eles estão selecionando as melhores fotografias que irão compor o projeto para só depois trabalhar na criação do layout do catálogo. Cada bairro será trabalhado a cultura do local, o esporte lazer, a economia e a história. Se for possível fazer impresso, a gente até pode ver em outras instituições, a gente poder trocar conhecimento com outras instituições, como a UFRN, por exemplo, que com certeza um catálogo desse vai servir para os alunos de lá e eles também podem fazer visitas aqui no Instituto. Ainda falando do campus Cidade Alta, a Biblioteca Débora Machado, localizada no campus, além de oferecer aos alunos um ambiente tranquilo e rico em acervo, também dispõe de livros e computadores para uso da comunidade externa. A estrutura do Instituto Federal do Rio Grande do Norte é referência no estado. Entre laboratórios e atividades culturais estão as tradicionais bibliotecas. Uma delas é a do campus Cidade Alta, a Biblioteca Débora Machado. Com um acervo de 2.300 títulos e 8.300 exemplares, a biblioteca é o local mais procurado para a realização de trabalhos acadêmicos. Yara Selle é a bibliotecária responsável pelo espaço e nos conta o que é necessário para fazer o cadastro e tomar livros emprestados. Ele tem que apresentar um documento que tenha foto e dizer o número da matrícula. A gente faz o cadastro dos dados do aluno e da biometria, e ele tem que também criar uma senha para acessar quando vier fazer o empréstimo na biblioteca. A biblioteca do campus Cidade Alta possui uma página na internet. Lá, notícias sobre livros e curiosidades são postadas para atrair mais leitores.
Em virtude disso, um mural foi postado na entrada da biblioteca, onde indica os maiores leitores do campus, como é o caso do José Fernando da Silva, com 68 empréstimos durante um semestre. Termina o semestre e quando vai iniciar o seguinte, a gente faz o levantamento da quantidade de livros que foi emprestada no semestre anterior, e aí quais os usuários que mais emprestaram e quais os títulos que foram mais emprestados também. Em meio a muitos trabalhos da escola, os alunos sempre dão um jeitinho de ler outros livros. Eu gosto muito de ler Graciliano Ramos, que é Memórias de um Cássere, e também A Viagem, que eu estou lendo agora. No semestre passado, 2014.2, a biblioteca foi bem frequentada. Ao todo, realizou 3.860 atendimentos e 2.013 empréstimos. Nas prateleiras, livros voltados aos cursos técnicos que a escola oferece, como, por exemplo, produção cultural e turismo. E se você quer conhecer mais sobre a Biblioteca Débora Machado, é só vir até o campus Cidade Alta de segundas a sextas-feiras, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. E veja no próximo bloco, boa fase para o audiovisual potiguar. Produtores locais são selecionados para grandes eventos nacionais. O IFRN volta já! O mercado audiovisual tem crescido bastante nos últimos anos. A prova disso é o surgimento de diversos coletivos no estado, como o Caboré e os vários curtas-metragens selecionados para grandes festivais. Um deles vindo do campus Cidade Alta. Em pleno século XXI, quem nunca foi ao cinema? Os romances, filmes de terror e comédia atraem diariamente milhões de pessoas às salas de cinema em todo o mundo. Cada vez mais, a tecnologia cria formas de tornar os filmes mais interessantes, como a tecnologia 3D. Que as grandes produções de Hollywood são um barato, a gente já sabe, mas acontece que hoje é possível assistir um filme produzido e gravado na sua cidade. Bacana, né? Esses filmes são chamados de independentes e geralmente possuem baixo custo de produção. Aqui em Natal, por exemplo, vários aspirantes a cineastas desenvolvem seus filmes e curtas-metragens, como é o caso da Márcia e do Arthur, que criaram filmes de ótima qualidade e estão de malas prontas para diferentes festivais para mostrar os frutos do seu trabalho. Um documentário sobre a vida desse senhor, que tem mais de 70 anos e ele é um autodidata, né? E ele vive ali na sétima arte, né? Um amplo conhecedor do cinema, de literatura, né? E ele vive numa casa muito pequena na Cidade da Esperança e é um labirinto de livros e filmes. Ele já viu mais de 2.000 filmes, tem mais de 6.000 em casa. De cada filme que ele assiste, ele faz uma resenha. O curta, na verdade, ele tem, em quesito de duração, 3 minutos e 40. E ele trata de dois personagens que precisam lutar para alcançar um objeto que é aparentemente inacessível. Os grandes festivais atraem pessoas de todo o mundo. O Arthur, por exemplo, foi selecionado para participar do maior festival de animação, o Animamundi. O Animamundi ele é um festival que tem uma robustez, por assim dizer, muito grande, porque para alguns ele é o melhor festival de animação do mundo. É um privilégio para mim, sempre foi, né, trabalhar com animação, e melhor ainda quando a obra é reconhecida como algo com qualidade suficiente para estar nos melhores. Achei muito bom. Outra opção na hora de criar os filmes são os coletivos. A Márcia participa do coletivo Caboré Audiovisual, que já produziu 4 curtas-metragens e conta com 10 participantes. É um grupo de pessoas que se ajudam para produzir os projetos e assim a gente tem, no intervalo de 2 anos, né? Começamos em 2013, a gente tem 4 produções, todas 4 rodando festivais, todas 4 ganhando prêmio. Muito bom. Com o surgimento de várias outras tecnologias que possibilitam cada vez mais a criação de filmes e curtas-metragens com boa qualidade, Arthur acha que o futuro do audiovisual está bem encaminhado. Percebo eu que mesmo daqui a 10 anos a gente ainda vai ter esse fluxo de filmes feitos com celular. Nós temos já ganhando prêmios mundiais, eu falo não exatamente de Brasil, mas do mundo todo, pessoas que estão inventando e brincando com a linguagem através do celular, através de trilhas sonoras baixadas na internet, através de trabalhos coletivos, e isso tudo independe do local. Então, no Brasil especificamente, eu vejo que o crescimento só tem a aumentar e o mercado, obviamente, vai tendo maior conscientização quanto a esse profissional.
alunos do campus Natal Central tiveram a honra de receber o escritor e cordelista moçoroense Antônio Francisco, um dos imortais da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, para um sarau poético. O evento aconteceu na sala de música do campus. O sol se deitava, a lua saía, o trem apitava e a máquina gemia, soltando faísca de fogo no ar. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Assim como já dizia Fernando Pessoa, o poeta moçoroense Antônio Francisco usa o fingimento para dar vida a causos que nem sempre aconteceram de verdade. Cordelista há anos, o poeta foi o convidado para encerrar a disciplina de artes visuais dos alunos do campus Natal Central. Eu, pelo menos, tenho essa intenção minha é essa. Eu, quando escrevo, eu só escrevo pensando que eu vou amenizar mais a todo mundo. E a gente é muito sonhador. Eu tento consertar com isso, com os cordéis. Eu gosto demais de dizer isso. A poesia, eu acho que é um veículo que chega ao coração do ser humano para amenizar, para amansar o coração. No encontro, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer alguns dos grandes cordéis do poeta, além de darem boas risadas com as histórias de Antônio Francisco. Ocupando uma das cadeiras da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, o poeta se viu satisfeito com a boa receptividade do público do IFRN. Você chega aqui e vê essas criançadas aqui, numa escola, tudo bem intencionado, escutar você ler cordel e falar cordel, para mim é o máximo que se pode ter. Tanto para a escola, como para eles, como para mim. Eu saí daqui totalmente revigorizado, energia nova, para continuar. Porque até eu mesmo me surpreendo quando um jovem gosta de cordel e gosta da nossa cultura. E um povo sem cultura é um povo sem identidade. E eu estou aqui numa escola dessa. Ter um contato com o Antônio Francisco é você ter contato com a poesia, é ter contato com a arte da poética, e a arte existe porque ela diz coisas que não podem ser ditas de outra forma.